começar todos juntos, cantando esse lindo hino, para que possamos dar início ao nosso serviço de culto. Os heróis do passado deixaram um grande legado ao erguerem com santa ousadia a bandeira da cruz. Com coragem venceram gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. É viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. A entrada da poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã que nos concedes e a alegria de estarmos aqui juntos na Tua casa, na Tua igreja, para louvarmos ao Teu nome,
E que a tua bênção, Senhor, seja derramada sobre a vida de cada um daqueles que aqui se encontram. Abençoe-nos e, acima de tudo, vem, Senhor, confirmar a tua salvação em nossa vida e a alegria de vivermos ao teu lado. Toma-nos em teus braços, mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para a sua informação, agora só está a 15 graus aí fora, mas parece que está com 9 ou 8, sei lá. Mas aqui dentro da igreja eu tenho certeza que nossos corações estão quentes, porque estamos na presença de Deus. Que esse dia possa fazer uma grande diferença na sua vida e na minha, e que as bênçãos que iremos receber aqui hoje possa ser de tão efeito que nós vamos alcançar outras pessoas com seu amor. Eu tenho alguns anúncios e gostaria de estender a vocês. Anúncio do Ministério da Mulher: amanhã no salão da igreja às 10 horas da manhã haverá um culto de oração, assim que todos estão convidados. No dia 14 de julho é um curso de arranjo de florais. Todas as mulheres que querem, por favor, fiquem após o culto, que vai ter alguns arranjos e será realizado aqui também no salão da igreja no dia 14 de julho. Programa para os jovens no dia 13 até o dia 18, de 13 a 18 anos, organizado pela conferência no dia 20 de julho. Procurem ir para pegar a sua inscrição. Vai haver um programa especial para jovens entre 13 a 18 anos. Congresso da Mulher em setembro, dia 6. Imagina, vocês estão gravando tudo isso aí, mas vai sair no boletim. Congresso da Mulher no dia 6 a 8 de setembro, com a Raquel Arraes, a esposa do pastor Arraes, aquele que esteve aqui o ano passado, e as maiores informações também com a Eni. E não se esqueça do encontro de casais também, que será realizado em outubro, no dia 6 de outubro, em Wollongong. E as inscrições ainda estão abertas, procurem a Eni. Gostaria também de dizer um adeus à Patrícia Vassa. Onde é que ela está? Patrícia? Está lá fora? Ok, tem na hora que ela chegar aqui. Ok, ela está já de volta ao Brasil, que Deus acompanhe em seus planos e projetos para o seu futuro. E agora nós temos um pequeno vídeo da programação que teremos hoje à noite. Chico, aqui que tá frio demais, rapaz, que é isso? Que frio é esse? Marjorie, tu tá com frio? Eu tô com frio, rapaz, minha mão tá congelando aqui, uma festa de gelo. Vambora se esquentar hoje à noite na festa. Que festa, mulher? Uai, tu não tá sabendo? Não, tô Festa sabendo. caipira hoje de noite. Como é isso que ele faz festa caipira? Nós chamamos os amigos? Como assim nós chamamos amigos que é festa caipira com milho, com pão de Peraí, queijo? mas vai ter milho, pão de queijo, Pastel. cocada, rapaz, que isso? Minduim doce. Mas só tem um problema? Só tem um problema? Qual o Que problema? roupa que é que eu vou usar pra ir nessa festa? Já sei. Olha eu. Peraí, Mas olha eu, meus cabelos. Olha meus cabelos. Nayara, tu colocou a roupa antes de ir pra festa, rapaz? Todo Tu dia já eu tô sabia da chique. festa? Ela já sabia da festa. Todo dia eu tô chique, tá bem? Todo Peraí, dia. a mulher pode usar igual a Nayara, mas e os homens vão usar o quê? Já Mas sei. e os homens? Já sei. Tem uns homens bonitos lá na igreja que usam as calças dobradas. Eles podem ajudar os outros homens a usar as calças dobradas. Dobra assim, ó. Dobra até a canela. Põe uma meinha bem curtinha. Tá brincando, sapato? Boa, Nayara. Mas peraí, rapaz. Onde é que vai ser essa festa arretada? Aqui, Cabormata? Vai ser lá em Cabra da Mata, rapaz. Cabra não mata nada, burra. Cabra mata. Mas me falaram que o Bill mora em Cabra da Mata, rapaz. Cabra mata. Mentira. Na verdade, o Bill não mora em Cabra da Mata. O Bill mora aqui, em Cajamar. Hã? Ah, deixa pra lá. É? Vai ser na casa do Bill. Vem todos convidados pra festa hoje à noite, 6 horas da tarde. Você é o nosso convidado especial. Espera. Peraí, não acaba o vídeo
licença? Com licença, tá difícil Com aqui, né? licença. Com licença. A pessoa que tiver mais bonita. Então você que tá aí do outro lado da telinha, você vem participar da nossa festinha hoje, dá licença? Às 6 horas da tarde. Nós contamos com você, não é isso aí? Nós contamos com você. Vem pra festa. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Bom dia. A nossa história hoje vem da Bíblia. Senta aqui. Então, é uma história que eu acho que ela deveria ter sido contada no sábado passado, mas a gente lembra um pouquinho, né? Você lembra a história que contaram aqui para os adultos? Foi sobre um cego? E nós vamos contar a história de um cego aqui também. É o cego Bartimeu. Teve uma vez que Jesus estava com seus discípulos conversando, faz de conta que vocês são os discípulos. Aí tinha um cego que estava perturbando muito, e o cego ficava gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E- Salva, eu quero ver. Por favor, Jesus, onde você está? Jesus, onde você E Jesus, está? sabe, Filho ficou de Davi. as pessoas ficaram incomodadas com aquilo, falou assim: para de falar, deixe Jesus em paz, fica quieto, fala com ele, cego, Jesus, filho de Davi. perturba não, por favor, fica quieto. E aquele, e sabe, e Jesus ouviu o que ele falou, e Jesus foi lá para perto daquele cego e falou: você quer ver? E o cego disse: sim. Sim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver. Está bem, disse Jesus. Por causa da tua fé, você vai ver. E Jesus fez com que aquele cego visse. E aquele cego saiu contente, muito feliz. Agora ele podia ver, não precisava mais dos óculos. A primeira coisa que ele viu foi Jesus em sua frente. E aquele cego ficou muito feliz. Muito feliz. Então, está bem, disse Jesus. E agora aquele cego ficou bem contente. Ele pode ver de verdade agora. Obrigada. Então, queridas crianças, Jesus também pode ver muitas coisas que acontecem conosco em todas as nossas vidas. E Ele pode nos ajudar. Assim como Ele ajudou o cego Bartimeu, Ele pode nos ajudar hoje também. E vamos agradecer a Ele? Vem aqui, Tatá. Vem, Laurinha, aqui perto da Tieni. Vem cá. Vamos fazer oração. Vamos fazer Pai do Céu. Vem cá. Oh. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós e nos ajude a cada dia a ser sempre obedientes a Ti. Em Teu nome agradecemos. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Só para dar
Um anúnciozinho aqui rapidinho, enquanto eu começo o serviço. Hoje à noite, mesmo que esteja chovendo, vai ter a festa, porque vai ter o lugar coberto para a gente participar. E quando a gente disse ali da competição, vai ser para a pessoa que tiver mais caipira. Então não adianta a gente chegar lá todo chique, todo bem vestido. Vai ser cores diferentes, cabelo bagunçado, vai ser bem caipira mesmo. A pessoa que tiver mais caipira. Então não se esqueçam, hoje à noite, 6 horas na Casa do Bel. Conto com a colaboração de vocês. Bom sábado a todos. Conforme a gente estudou na lição, eu vou ler 2 versos de Malaquias que fala sobre os dízimos e as ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Sejamos generosos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos então agora, com bastante alegria, cantar o hino número 10. Louvemos o Rei, glorioso Senhor, ó
desarraigar das coisas que estão nos prendendo neste mundo, as coisas que não estão nos levando ao céu. Ajuda-nos, Senhor, prepara a nossa vida e ajuda na nossa maturidade cristã, para que possamos realmente atingir outras pessoas também com teu amor verdadeiro. Perdoa nossas faltas e guarda-nos do mal. E uma forma especial também, uma bênção especial ao pastor, que nos dirá a mensagem nessa manhã, que não fala de si próprio, mas dirigido e guiado pelo Deus Santo e grandioso Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see his love and mercy washing over all our sins. The people sing. The people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
tirar ele só um pouco. Pode tirar, só deixar ali, talvez, porque senão... Obrigado. Gente, bom dia a todos, bom sábado, né? Sejam todos bem-vindos, os nossos amigos internautas também, que a bênção de Deus alcance você, onde quer que você esteja, e sinta-se como parte dessa família, como parte desse auditório, né? Dia chuvoso, né? Mas na escola sabatina alguém mencionou, ontem eu tive o privilégio de participar em 2 pequenos grupos, né? Ontem das 7 até as 8h30 fui ao pequeno grupo na igreja de Ashfield, que nós temos lá um pequeno grupo de jovens, e depois corri para o dos jovens da nossa igreja, que um deles estava sendo aqui na casa da Camila, então não muito longe, né? E depois fiquei lá até às 10h30 da noite, né? Então foi uma noite assim muito agradável, assim. Obrigado pelo tema de ontem, que o Everton passou um tema muito bom sobre a mulher ali hemorrágica, né? Lembra daquela cura, a mulher que estava sofrendo hemorragia, então foi muito bom. Muitas lições podemos extrair para a nossa vida espiritual, né? Mas estou feliz em estar aqui hoje, né? Tenho em minhas mãos a minha Bíblia e um coração cheio de coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Estou vendo a Patrícia ali, foi mencionado, mas você não estava aqui dentro do auditório na hora. A Patrícia está nos deixando essa semana, voltando ao Brasil, e foi muito bom tê-la conosco, né? E como eu mencionei ontem à noite, já sabe o caminho, quando quiser voltar, que não falta lugar para ficar, não é? Tá bom que essa seja sempre sua segunda casa, tá bom? Que Deus possa te abençoar nos seus planos e projetos para o futuro, tá certo? Hoje nós vamos encerrar a série que nós começamos em abril. Tivemos aí muitas interrupções, né? Muita programação, muitos eventos. E eu tinha planejado 4 temas sobre os últimos dias de Cristo. Falamos sobre a quarta-feira, sobre a quinta-feira, sobre a sexta-feira da paixão. E ficou faltando o último bloco, que seria justamente o sábado e o domingo, né? Então, na Bíblia, foram 3 dias. Para nós, levou 2 meses, né? Esperando para que pudesse concluir essa série. Mas hoje, eu gostaria de concluir essa série de temas. E hoje eu vou falar justamente sobre esses últimos 2 dias. E é interessante porque quando o sábado começa, Deus está dentro de um túmulo. Um túmulo não é o melhor lugar para se estar, né? Espero que você nunca tenha estado dentro de um, né? Mas quando eu penso em Deus, se torna mais inapropriado ainda. E às vezes eu me pergunto como é que Deus ele se submeteu a isso. Como é que Deus se submeteu à sepultura, aí aos domínios da morte? Ele que é vida. Todos nós temos manias, né? E alguns têm manias esquisitas. Já conheci pessoas que não dormem sem antes darem uma checada em todas as portas e janelas, né? E às vezes vão deitar e acham que esqueceram uma e faz tudo de novo, né? Tem gente que não dorme sem olhar embaixo da cama. Não sei o que é que acha que pode sair debaixo da cama, mas tem gente que dá uma olhadinha embaixo da cama, né? Cada um tem suas manias. Eu tenho algumas também, né? Eu não consigo, por exemplo, ir num lugar e ver um quadro, não importa onde seja, torto, e sair. Eu tenho que ir lá arrumar. Me incomoda ver um quadro, sabe? Eu fico, sabe? Então eu já em vários lugares públicos, às vezes eu vejo um quadro torto, eu vou lá discretamente e ajeito, né? Suas manias. Algumas são esquisitas, né? Eu tenho uma mania esquisita. E essa mania eu gosto. E sempre que eu vou realizar um funeral, geralmente eu gosto de caminhar e tomar tempo de caminhar entre os túmulos, de passear no cemitério, né? Você já passeou em cemitério, né? Mas eu gosto de dar uma passeada em cemitério. E às vezes eu gosto de sair olhando e ler as lápides, os textos que estão escritos. Há textos curiosos, há coisas bonitas, há coisas tristes, né? Alguns têm a foto da pessoa, e eu prefiro até quando tem a foto, porque eu consigo imaginar o que era a vida daquela pessoa. Eu vejo a pessoa, né? E o tempo, quando nasceu, quando morreu, e dá para você ter uma ideia, o resumo de uma vida ali em 2 ou 3 frases. É interessante. Eu não sei de onde veio isso. Talvez porque quando eu era pequeno, eu estudei 8 anos em colégio de padre, e eu lembro que lá no Salesiano, era um colégio muito grande, sempre que morria um padre, e a gurizada sabia, né? O grande desafio era na hora do intervalo você dar uma escapada para ir na igreja, que era gigantesca, e lá dentro para ver o padre morto, né? E às vezes eu fui com alguns colegas e a gente entrava de mansinho sem ninguém ver, e estava ali, e aquilo impressionava uma criança com 8, 9 anos de idade, né?
e via aqueles padres velhinhos, sabe, todo branquinho ali, e a gente ficava olhando e aquilo, eu não sei. Mas é interessante porque existem cemitérios famosos ao redor do mundo, e vocês sabem disso, né? Cemitérios famosos, sabe? E sempre que eu vou em algum lugar e tem cemitério famoso, eu às vezes vou lá. Eu nunca esqueço que lá em Paris tem um chamado Père Lachaise. É um cemitério famoso, muitas pessoas famosas estão enterradas lá. Oscar Wilde, né, um escritor inglês, né, um romancista. Pessoas populares também, Jim Morrison, que foi um grande cantor e popular de uma banda muito famosa. Pessoas vão lá, as centenas todos os dias. E lá está o túmulo de Allan Kardec também. É interessante isso. Allan Kardec é o fundador do espiritismo moderno, né? E a doutrina básica, ela diz que a pessoa não morre, mas ela reencarna. E é interessante que milhares de pessoas vão visitar o túmulo de alguém que supostamente, por aquilo que ele acreditava, deve estar vivo, né? Então é um contrassenso. As pessoas vão ao túmulo dele, mas ele está vivo, de alguma maneira, de acordo com aquilo que ele mesmo falava. Mas as pessoas vão lá. Mas eu às vezes penso, por que eu adquiri essa mania? E eu penso o seguinte, que pensar na morte me ajuda a perceber a vida de maneira melhor e de maneira mais clara. Pensar na morte nos ajuda a entender melhor a vida. E eu às vezes penso que o erro da maioria das pessoas é justamente pensar que isso aqui nos pertence. Essa vida é nossa. E você vai viver para sempre. E desculpa te dizer isso nessa manhã, mas não vai. Isso aqui não é para sempre. Portanto, não viva a vida de maneira inconsequente, pensando só no aqui, no agora, em lazer, em fazer dinheiro, não é? Jesus mesmo nos advertiu isso. Lembram que Jesus certa vez contou uma parábola, está descrita lá em Lucas capítulo 12, e a partir do verso 16, Jesus diz que a terra de certo homem produziu muita coisa, muitos grãos, e ele pensou, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar tantos grãos. E aí ele teve uma ideia, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores e guardarei toda a minha safra e os meus bens. E depois vou dizer a mim mesmo, disse aquele homem, o que você tem em grande quantidade de bens está armazenado para muitos anos. Agora coma, beba, descanse e alegre-se. E aí Jesus disse o seguinte, contudo Deus lhe disse, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. E então, quem ficará com aquilo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus conclui a sua parábola. Qual era o erro do homem? Era pensar que isso aqui era dele, que isso lhe pertence. E não era. E Jesus disse, louco, essa mesma noite pedirão a tua alma. E tudo que você fez, para quem será? Eu lembro da história daquele homem que vivia para o trabalho, né? Ele tinha uma lojinha na frente de casa. No Brasil é muito comum, não é? A gente não vê isso aqui. Mas é muito comum. A pessoa tem uma casa e aproveita a garagem e faz uma lojinha com a janela virada para a rua. E fica ali. E ele passava o dia naquela lojinha. Mas um dia ele estava morrendo. E ele queria ter o último momento com os filhos. E ele estava no quarto, já na cama, nos últimos momentos. E ele pediu que todos viessem. E ele disse, cadê Maria, minha esposa? E ela disse, eu estou aqui do seu lado. E cadê o Pedro? Pedro está aqui. E o Antônio está aqui. E o Oswaldo já chegou. Não, o Oswaldo está aqui também. Mas a Mariazinha, não, a Mariazinha está aqui, do seu lado. E ele disse, estão todos aqui, pai, fique tranquilo. E se estão todos aqui, quem está cuidando da minha lojinha? Né? Quem está cuidando da lojinha? Morrendo, mas a cabeça onde? Quem está lá dentro cuidando da lojinha? Sabe, gente, é interessante, Camus, no seu livro O Estrangeiro, ele chega a perguntar o seguinte, que diferença faz se alguém morre aos 30 ou aos 70 anos de idade? E ele mesmo responde, da perspectiva mais ampla, nenhuma. Por isso, muitos se perguntam, então para que trabalhar, lutar, se ao final, sabe, qual é a razão de tudo? Um grande filósofo chamado Kierkegaard, ele chega a mencionar que a grande diferença entre os homens e os animais é que o homem, nós, sabe que morrerá. E esta é a sua grande desgraça.
A grande diferença entre os homens e os animais é que nós temos a noção da nossa finitude. E essa é a grande desgraça da humanidade. Por isso que a nossa vida deve ser centralizada em Deus. Senão, tudo será um grande vazio. A vida vai perder o propósito, tudo vai perder o significado. As lutas do dia a dia, o acordar de manhã, tudo vai perder o sentido. Lucas capítulo 23, verso 56. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 23, 56. A Bíblia diz que Jesus agora estava na sepultura. E então as mulheres que haviam ido até lá para embalsamar, voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o quê? O mandamento. Jesus foi colocado na sepultura. E silêncio foi o que aconteceu no dia de sábado. É interessante. Não existe narrativa, não existe descrição, nenhum fato, nenhum diálogo, nenhum milagre. Nada é descrito como tendo acontecido naquele dia. Há um silêncio completo na narrativa bíblica. Existem diversos tipos de silêncio, sabe? O silêncio da ignorância, né? Quando você não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Existe o silêncio do medo. Existe o silêncio, às vezes, da sabedoria, né? Quando você percebe que aquele momento é um momento de silenciar. O silêncio da reverência, quando você percebe a presença de Deus e você se aquieta para percebê-lo de maneira mais profunda ainda. Existe o silêncio no casamento também, né? O silêncio no casamento, não sei se já ouviram falar, mas ele é muito empregado no dia a dia dos casais, né? E muitos casais, quando tem uma disputa ou um desentendimento, usam o tratamento do quê? Do silêncio um com o outro, né? É uma forma de punição, né? É o tratamento do silêncio. É uma maneira de dizer assim, olha, eu desliguei, né? Não estou nem aí, né? Desliguei. Minha cabeça está no outro lugar. No outro lugar. E eu lembro da história daquele casal, não me recordo se já contei aqui, do marido que estava chateado com a esposa, né? E há 2 dias que ele não falava com ela. Só que ele lembrou que tinha um compromisso importante no outro dia e precisava acordar cedo. Mas ele não queria dar o braço a torcer e falar com ela, então ele escreveu um bilhete, colocou em cima da mesa, dizendo, por favor, me acorde amanhã às 6 da manhã. E foi dormir. No outro dia, quando ele acordou, já eram 7. Ficou furioso, porque ia chegar atrasado. E quando já estava se levantando para ir brigar com a esposa, ele viu um outro bilhete em cima da mesa, ao lado da sua cama. E quando abriu o papel, estava escrito, acorda, já são 6 horas. Não adianta, né? Não adianta. No final, ela sempre vai vencer, viu? Eu já adianto. No final, ela sempre vai vencer. Mas é interessante, porque na narrativa bíblica há um silêncio. Jesus descansou da sua obra salvífica no sábado. Vocês sabem que uma das acusações que nós recebemos mais fortes como adventistas do 7º dia, aqueles que o são, é justamente de que nós guardamos o sábado para tentar ganhar a salvação, como se fosse uma obra meritória. No entanto, é justamente o oposto. Quando nós repousamos no sábado, nós estamos repousando e demonstrando a nossa confiança nos méritos não nossos, mas nos de Jesus. Assim como ele descansou também da sua obra salvífica no sábado, assim nós o fazemos. E reforçamos, reiteramos a nossa confiança de que a nossa salvação não vem de nós, mas vem dele e unicamente dele. Durante o sábado, como existe um silêncio na narrativa bíblica, a nossa mente, ela, pelo menos a minha, ela é naturalmente levada a tentar imaginar o que estava acontecendo nos bastidores. Vocês não têm essa curiosidade, né? Se a Bíblia não conta nada do que estava acontecendo na superfície da terra, eu fico imaginando o que estava acontecendo nos domínios do mundo espiritual. Porque uma batalha se travava naquele momento. Enquanto o mundo corria naturalmente, uma batalha se travava nos domínios da morte, pelos direitos sobre o corpo de Jesus Cristo. Aquela não foi a primeira vez. Se você abrir a sua Bíblia em Judas 9, porque não tem capítulo, né? Judas, verso 9. A Bíblia diz que no passado uma batalha semelhante já se travou. E a Bíblia diz em Judas 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, uma figura de Jesus em batalha,
quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. A Bíblia diz que no passado já houve uma situação em que o diabo se apresentou e diga: olha, esse que morreu, ele me pertence, aqui ninguém toca. A morte é o meu domínio, esse é o meu reino. Assim como no passado houve uma disputa pelo corpo de Moisés, e Deus venceu porque Moisés ressuscitou, não é? E vocês sabem disso. Assim também houve uma batalha sobre o corpo de Jesus Cristo. A diferença agora é que não havia pecado. Aquele que morrera merecia a vida. Ele estava no lugar errado. Ele não pertencia a Satanás, embora estivesse no reino de Satanás. Mas Satanás crê que Jesus lhe pertence, reclama como seu. Ellen White descreve isso e ela diz que Satanás não queria que Jesus ressuscitasse de forma alguma. Ele sabia das profecias. Ele sabia que a ressurreição de Cristo seria sua derrota. E ele fez de tudo para que isso não acontecesse. Além dos soldados romanos que ali estavam, havia demônios. O próprio Satanás em pessoa, ele não delegou a ninguém, em pessoa, ele estava ali guardando o túmulo de Jesus Cristo. Não eram apenas os soldados romanos, havia uma multidão de anjos maus. E ele próprio em pessoa ali. Mas no domingo de manhã, quando o anjo Gabriel recebe de Deus a missão mais importante que ele já recebeu, e ele cruza os céus, na velocidade que a gente nem consegue imaginar, talvez a velocidade da luz, e instantaneamente ele aparece ao lado da tumba de Jesus Cristo, e ele pronuncia uma única frase: Jesus, o teu Pai te chama. Os soldados caem como mortos, Satanás e os demônios fogem, e Jesus ressuscita dentre os mortos. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia que nós temos de que vale a pena crer. Nada foi em vão. A segunda vinda de Cristo para implantar o seu reino, não é? É tudo que a gente sabe que vai acontecer no último dia, é apenas o desenrolar natural do que já aconteceu na cruz. A cruz é o elemento, a cruz é o que fez a diferença. Aquilo que vai acontecer no último dia é a consequência natural da vitória que já foi alcançada. A Bíblia, ela apresenta essa tensão, sabe? É a tensão do já e do ainda não, né? Da escatologia realizada e daquilo que ainda não está realizado. Em outras palavras, nós já estamos salvos em Cristo, mas ainda não estamos. O reino de Deus já foi implantado em Cristo, mas ainda não foi de forma completa. A tensão que há na Bíblia, mas a realidade da vitória já existe pela cruz e pela ressurreição. Não esta semana, mas a semana anterior, houve um jogo decisivo aqui, né? Qual foi um jogo que teve? Austrália contra Iraque, não é? Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, uma vaga para irem ao Brasil, né? E eu lembro, porque era uma terça-feira, se não me engano, e naquela noite eu me planejei, estava assistindo o jogo, um jogo emocionante, né? Havia muita coisa em jogo. E eu disse a Ângela, porque eu sei que, por exemplo, o jogo do estádio, ele está meia hora na frente, né? O que passa na televisão não é bem ao vivo. Ele passa com uns 20 minutos ou meia hora de atraso. Você está vendo, mas faz de conta, não é ao vivo de fato. Eu disse a Ângela, olha, não olha o Facebook, não pega nada aí, porque eu não quero saber o resultado, né? Senão não tem graça, não quero saber. Mas o jogo estava difícil e estava complicado, chegando no final. E chegou uma hora que eu mesmo disse, sabe uma coisa, vou dar uma olhadinha, porque eu não é... para não ficar tão nervoso. E eu lembro que eu olhei ali e peguei uma mensagem do Fabiano para Giovana, eu acho. E ele estava dizendo, olha, não sei quanto é que está aqui, aí, mas aqui já está 1-0, né? E quando eu vi essa mensagem, ainda faltavam 20 minutos de jogo. Mas eu pergunto a vocês, como é que vocês acham que eu fiquei nesses últimos 20 minutos? Tenso? Ansioso? Preocupado? Não. Levantei, fui tomar uma água, né? Peguei alguma coisa até para comer. Por quê? Eu já sabia que não importa quão difícil aparentemente seja, a vitória já aconteceu. No final, vai ser 1-0. Eu penso na vida espiritual, irmãos, e não é diferente.
Deus já chegou para você e já sussurrou no teu ouvido dizendo, olha, não fique desesperado, não se preocupe. Está complicado o jogo? Tá. Tem gente saindo do campo em maca? Tem, não é? Mas no final é 1-0. Deus venceu. No final, você vai poder ir para lá. No final, o teu ticket para esse reino está garantido. Não tenha dúvida, não desista, vale a pena. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que isso acontecerá. Sabe, a ressurreição de Cristo é um fato, irmãos, é um fato histórico. Embora muitas pessoas tentem negar, nunca duvidem disso. Há pessoas que dizem que Jesus viveu na Índia, né? Já vi alguns documentários, até a idade idosa, teve filhos, morreu de velhice. Né? Mas isso são loucos. Por quê? Porque a Bíblia fala que, e não só a Bíblia, mas historiadores, foi um fato. Mais de 500 testemunhas estavam ali. Joséfo, que não era cristão, era um historiador judeu contratado pelos romanos, ele fala sobre a fé da igreja primitiva. Ele fala sobre as perseguições e sobre a convicção daqueles que eram perseguidos, que eles tinham na ressurreição de Cristo. E ele mesmo pergunta como alguém se submeteria à morte para defender uma ideia que ele sabe ser mentira. Isso não existe, vai contra tudo que é lógico e da razão humana. Ninguém morre por uma mentira, mas as pessoas morrem por uma verdade. A ressurreição de Cristo foi um fato. E o apóstolo Paulo, ele deu um significado teológico fundamental à ressurreição de Cristo, ao compará-la com o batismo cristão. Romanos capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos 6, versos 3 e 4. Paulo menciona em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, ou porventura ignorais, que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Jesus pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade o quê? De vida. O batismo, portanto, é mais do que uma cerimônia simplesmente. O batismo, ele é uma evidência externa de uma realidade interna tremenda de transformação e de mudança. Há um significado teológico profundo. Ele é um símbolo da morte para o mundo e de um novo nascimento para uma nova vida. Eu sei que há pessoas que levam isso ao pé da letra, né? Lembra daquele pastor que ia batizar uma senhora que tinha muito medo de água? E quando ela entrou no tanque batismal, ele olhou para ela e disse, irmã, preparada para morrer? E ela saiu correndo, né? Aí ele não explicou, não deu tempo para explicar, é a morte espiritual, não é espiritual, não é uma morte física, literal, mas espiritual. Mas o batismo tem esse significado, é a morte, o renascimento para uma nova vida. Jesus, quando encontrou-se com Nicodemos naquele bate-papo, ele foi muito claro, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê? Nascer de novo, senão nascer da água e do Espírito. E aqui está a combinação, a água e o Espírito. Você precisa nascer de novo. Permitir que Deus plante essa nova vida em seu coração a cada dia, sabe? Você sabe qual é o maior problema? O maior problema quando o tempo passa e nós estamos na vida cristã ao longo do tempo, o maior problema é que muitos de nós experimentamos esse novo nascimento em algum momento do passado. Uma experiência, uma semana de oração, um apelo, um grande evento, alguma coisa, e você sentiu a mudança na tua vida, e você tomou a decisão, e às vezes essa decisão ela não é renovada nunca mais. E alguns vão se conformando com uma vida cristã cada vez mais raquítica, sem poder, sem transformação, sem mudança. Comprometeram-se com Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, mas deixaram de crescer, acomodaram-se e os anos se passam, continuam ali. Quando eu fui ao Brasil ano passado foi interessante, porque eu passei em praticamente todas as igrejas, todas, não foram tantas, mas só a primeira que eu não passei, o primeiro distrito. Mas nas outras 4 igrejas onde eu fui pastor, eu passei nelas e preguei nas 4 igrejas. E foi interessante porque numa delas, no sábado pela manhã, um dos líderes da igreja sentou-se ao meu lado. E na época em que trabalhei ali, há mais de 10 anos atrás, ele era uma pessoa constantemente muito crítica, né?
sempre falando de alguém, sempre levantando alguma coisa. E ele sentou-se ao meu lado, mais de 10 anos que eu não via. E quando nos encontramos e eu cumprimentei, comentei alguma coisa, a primeira frase que ele mencionou foi justamente tecer uma crítica em relação a um problema daquela época do passado, mais de 10 anos atrás. E eu olhei e sorri assim, sabe? Deu vontade de dizer, sabe, get over, né? Esquece, passa para frente, vira essa folha, cresce. Né? Foi o que deu vontade de falar. Mas o novo nascimento, irmãos, tem que ser uma experiência diária em nossa vida. Diária. Após Cristo ressuscitar naquele domingo, a igreja nasce. É interessante, né? Quando Jesus ressuscita, Jesus inaugura a sua igreja. Ele chama todos para que nele sejam agora o corpo de Cristo, com uma missão definida. Né? Tremendos desafios. Pregar o evangelho a um mundo paganizado, a um mundo secularizado pelos padrões da época. Não é? De que eles precisavam? Estratégia, materiais, planos bem definidos, de dinheiro, recursos. O que é que eles precisavam? O que eles mais precisavam era do poder do Espírito Santo. E vocês lembram o que aconteceu? Jesus disse, não saiam de Jerusalém, vocês têm tudo, mas vocês estão completamente incapacitados até que recebam o poder do alto. E eles ficaram ali, até que do alto fossem revestidos. Não é? Até que do alto fossem revestidos. Aquilo foi a chuva temporã, a primeira descida do Espírito Santo. Pedro, no seu sermão ali inaugural do Pentecostes, ele diz que esse mesmo Espírito descerá também nos últimos dias, para a conclusão da obra, a chuva serôdia. Nós precisamos do Espírito, irmãos. Mais do que de materiais, de estratégia, de dinheiro, é bom, não é? E eu até anuncio à igreja que finalmente aquela doação que vinha do Brasil chegou. Nós estamos aí com $3.226 que foram doados pela igreja do IASP. Nós vamos transformar esse valor em 10.000 DVDs e mais alguns outros materiais para distribuí-los possivelmente, boa parte deles no Brazilian Day, em setembro. Não é? A gente precisa de tudo isso, recurso, material, estratégia, planos, mas mais do que isso, precisamos do quê? Presença de Deus, do Espírito Santo. Vocês sabem que esse ano a igreja comemora 150 anos da organização da igreja, né? 1863, a igreja oficialmente foi organizada com o seu nome, 150 anos. E sabe que isso criou um dilema no coração da igreja. O que é que a gente faz? Deixa passar, comemora, né? É interessante porque a igreja, irmãos, ela é tremenda. Olha a igreja mundial. Rede de escolas, universidades, hospitais, fábricas de alimento, sabe? Mais de quase 25 milhões de membros ao redor desse mundo, uma igreja mundial, coesa, única, uma unidade. Mas comemorar 150 anos, eu não sei, sabe? Eu às vezes fico pensando o seguinte, se você dissesse a um dos pioneiros que um dia nós comemoraríamos 150 anos da existência da igreja, ele ia ficar chocado. Porque ele ia dizer, não, eu estou esperando Jesus para a semana que vem. Você está me dizendo que um dia nós vamos comemorar 150 anos de existência? É como alguém que entra na universidade para fazer um curso em 4 anos, mas ele já está lá há 15 anos. E ele vai comemorar o aniversário de 15 anos de faculdade? Não. É para ele se envergonhar e não contar para ninguém. Porque não era para estar mais aqui, não era. Isso criou um dilema, sabe, dentro da igreja. Eu não sei, alguns comemoraram, outros não. Eu não acredito que nós deveríamos comemorar, pelo contrário, mas repensar aquilo que somos, não é? E sabe, irmãos, Ellen White, ela menciona que os maiores impedimentos ao cumprimento da missão da igreja não estão lá fora, mas aqui dentro. Não são da parte do mundo, mas da parte da própria igreja. Para mim, esse é um dos textos mais desafiadores que eu encontro. Os maiores desafios não estão lá, mas estão onde? Aqui dentro. Não são os problemas externos, mas são os problemas internos, que são nossas maiores ameaças, porque eles dividem, eles fracionam, eles quebram, eles eliminam o poder. Eu sei que Deus tem lá fora muitas pessoas que Ele deseja enviar para este lugar. O meu medo não é que as pessoas entrem por essas portas
e como elas receberão o Evangelho. Eu não tenho medo disso, porque eu creio no poder do Evangelho. E eu creio que se alguém entra ali, pisa aqui, se senta aqui e ouve a palavra de Deus, que há poder em Deus para converter todos os corações. Eu não tenho receio disso, da recepção da palavra de Deus. Mas o meu maior medo, sabe qual é? É se nós estamos prontos, como comunidade, como igreja, como família, para receber essas multidões que Deus deseja enviar. Se nós estamos prontos para receber, sem prejulgar, sem olhar torcido, né? Sem olhar as diferenças e rejeitar completamente, mas se estamos prontos para amar, para abraçar, para estarmos juntos, crescerem a cada dia. A presença de Deus, irmãos, no meio da igreja, naquele começo, fez a diferença. A presença de Deus em nossa vida e em nossa igreja fará a diferença para nós hoje e no futuro também. A última semana de Cristo se encerra no domingo, não é? Se encerra no domingo. Tremenda semana. Tremendos últimos dias. Foram significativos porque quando alguém sabe que vai morrer, ele reserva as mensagens mais importantes para aqueles últimos momentos. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que nós vimos ao longo da quarta, da quinta, da sexta e do sábado e do domingo. Mas o mais importante em tudo isso é que a história de Jesus, ela não se encerrou. A história de Jesus continua sendo escrita. Ela continua sendo escrita agora na vida de cada um de nós, na nossa igreja, através daquilo que somos. E a grande questão nesta manhã que nós temos que responder é como essa história será escrita e terminada em minha vida e em meu coração, em sua vida e em seu coração. Por isso eu quero convidar para que nessa manhã, mais uma vez, você creia nesse Cristo. E mais do que crer, que você o aceite, o receba como seu Salvador, como seu Senhor. Que você o abrace como um pai, como um amigo, como um irmão, como aquele que é tudo em nós, para que nós possamos receber tudo de suas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos concluir o culto cantando o hino de número 91. Jesus é melhor. Vamos cantar 91, porque não há nada melhor nessa vida, irmãos, do que estarmos perto de Jesus, vivermos com Ele a cada dia, para que naquele último dia, quando Ele aparecer, possamos agora sim estar com Ele por toda uma eternidade. Vamos ficar em pé. Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e
Mas eu não quero eu vou entregar o material. Então você vai levar o fascículo para casa e vai responder uma lição por semana, 4 lições no mês. Então, início de agosto, no primeiro sábado de agosto, nos encontramos de novo. E a gente faz um highlight, faz um destaque daquilo que foi mais importante das 4 primeiras lições. Eu passo algum outro material, alguma aula diferente, e depois nós vamos para as 4 lições seguintes. Nesse sistema, nós vamos ter 6 encontros até início de dezembro, e nós concluímos então o ciclo, ok? Eu tenho apenas 25 fascículos, então eu tenho algumas pessoas inscritas, mas algumas vagas mais. Mas a primeira reunião já será então no sábado próximo, ok? Nós marcaremos então às 3 horas da tarde, e aí nós começamos, ou 3h30 talvez, que era tempo de ir para casa e vocês retornarem. Eu provavelmente já vou ficar direto, eu vou estar na igreja de Ashfield, mas aí nos encontramos então às 3h30 da tarde, no sábado que vem, para o primeiro, aqueles que tiverem interesse. Curve sua fronte, querido Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo momento que tivemos juntos, esse momento de adoração, de louvor ao Teu nome, de gratidão a Ti. Obrigado pela Tua presença conosco, mas acima de tudo, Pai, obrigado pela vida de Cristo. Não apenas por aqueles últimos dias, a Sua morte, a Sua ressurreição, mas todo o significado da Sua existência, que traz significado à nossa própria vida e esperança quanto ao futuro também. Toma-nos em Teus braços, mais uma vez derrama sobre nós a Tua bênção, o Teu perdão, nos cobre com a Tua misericórdia, com o Teu manto de justiça, e abençoe-nos como igreja, para que, repletos do Teu amor, possamos derramar amor, Senhor, e oferecê-lo a muitos que ainda não Te conhecem. Continue conosco ao longo deste dia, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.